Hoje eu quero falar sobre o conceito de simetria no futebol. E para isso eu vou usar como exemplo o Flamengo mais recente. Ou melhor, duas versões diferentes do mesmo Flamengo. O Flamengo do Jorge Jesus e o Flamengo do Rogério Ceni. Eu tenho muito orgulho de começar dizendo que esse vídeo aqui é patrocinado pelo The Sports Executive Path. E lá no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o projeto e sobre um cupom de desconto especial que a gente preparou para vocês. Bem, antes da gente se aprofundar nos exemplos da ideia de simetria, a gente precisa entender exatamente o que eu quero dizer quando eu falo a palavra simetria. Imagina que a gente divide o campo em duas metades longitudinalmente, ou seja, cria uma linha imaginária que liga um gol ao outro. Um time simétrico é um time em que tudo que acontece do lado direito acontece mais ou menos igual do lado esquerdo. E a gente está bem acostumado a ver times simétricos. É raro a gente ter um time que tem um ponta direito fixo e nenhum ponta esquerda. Só que existem pelo menos duas maneiras diferentes de pensar a simetria dentro de um campo de futebol. E aqui eu quero usar como exemplo o Flamengo de Jorge Jesus e o Flamengo do Rogério Ceni. Dá para dizer que esses dois times são simétricos sim, mas eles pensam essa ideia de simetria de maneiras completamente distintas. Aqui a ideia não é comparar os dois times, mas entender como eles se relacionam com esse conceito. Vamos começar pelo time do Jorge Jesus. A gente escuta muito por aí que aquele time tinha liberdade total, movimentação completa, os jogadores podiam trocar de posição na hora que bem entendessem e circular pelo campo todo. Não era bem assim. Aquele time tinha regras de ação bem definidas. E claro, uma movimentação muito fluida. Mas olhando para o campo a gente consegue entender um pouco melhor. Aquele Flamengo jogava em um 4-4-2, mas ia alterando a sua estrutura dependendo de como a jogada evoluísse. Quando iniciava a construção aqui de trás, um dos volantes, normalmente o Arão, recuava entre os zagueiros, que abriam. Com isso, o outro volante centralizava e os laterais se projetavam, fazendo com que os meias viessem jogar por dentro. A partir daí, tudo dependia do lado da jogada. Se ela fosse construída aqui pelo lado esquerdo, por exemplo, o Felipe Luiz ficava bem aberto e o Arrascaeta se aproximava para participar. O Bruno Henrique, que era o atacante pelo lado esquerdo, tinha três opções. Ele podia atacar o fundo, ele podia vir para explorar um espaço entre linhas ou atacar as costas da defesa. Do outro lado, as movimentações também eram bem definidas. O atacante pela direita, que era o Gabigol, virava um centroavante, prendendo os zagueiros na área. O Everton Ribeiro, meia pela direita, tinha liberdade de se movimentar até o meio. E o lateral do outro lado, que era o Rafinha, recuava e centralizava para proteger a possibilidade de um contra-ataque do adversário. Com isso, o desenho do Flamengo em campo era completamente assimétrico. Mas o interessante é que se a jogada fosse construída do outro lado, tudo acontecia espelhado. Ou seja, se saísse pelo lado direito, o Rafinha ficava aberto, o Everton Ribeiro se aproximava para participar, o Gabigol tinha aquelas três opções, o Bruno Henrique virava um centroavante, o Arrascaeta podia circular até o meio e o Felipe Luiz é que recuava centralizado para proteger o contra-ataque. Então, de certa forma, é até natural que as pessoas achem que esse time tinha liberdade total de movimentação, que os jogadores trocavam de posição o tempo todo. Porque ora se via o Everton Ribeiro centralizado, ora pelo lado direito. Ora o Gabigol estava atacando as costas da defesa, às vezes estava como centroavante, às vezes estava explorando a entrelinha, às vezes aberto pelo lado direito. Ora o Felipe Luiz estava bem aberto do lado esquerdo, ora um pouco mais centralizado e recuado. Só que o segredo aqui é que tudo dependia do lado da bola. Se você tirasse uma foto do Flamengo a qualquer momento do jogo, o desenho era totalmente assimétrico, mas as regras de ação que regiam as movimentações eram simétricas. Ou seja, a movimentação do Rafinha era igual à do Felipe Luiz, a do Everton Ribeiro era igual à do Arrascaeta, dependendo do lado que a bola estava. É claro que cada jogador tinha as suas características e as suas preferências, então o funcionamento dos dois lados não era exatamente igual. O Rafinha se sente muito mais confortável indo à linha de fundo, o Everton Ribeiro gosta de preparar essas jogadas e o Bruno Henrique é muito bom atacando o segundo pau nos cruzamentos. Então o lado direito acabava tendo mais jogadas de linha de fundo, enquanto do outro lado o Felipe Luiz acelerava muito o jogo quando recebia a bola por dentro. Ele gosta de jogar ali, então a característica do lado esquerdo acabava sendo um pouco diferente. Isso é natural, nenhum time é perfeitamente simétrico porque nenhum jogador é exatamente igual ao outro.
Mas a gente pode pensar naquele time como a formação de 5 duplas. Os 2 zagueiros, os 2 laterais, os 2 volantes, os 2 meias e os 2 atacantes. E se você reparar, cada uma das duplas tem sempre um jogador do lado direito e um jogador do lado esquerdo do campo. E dentro de cada uma das duplas, os 2 jogadores cumprem mais ou menos as mesmas funções. A principal exceção é a dupla de volantes, porque era sempre o Arão que baixava entre os zagueiros para fazer a saída de bola e sempre o Gerson que chegava à frente para se juntar ao ataque. De resto, elas eram mais ou menos uniformes. Inclusive, cada uma das duplas tinha sempre um jogador destro e um jogador canhoto, o que significa que o Flamengo era sim um time bastante simétrico. Aí a gente avança no tempo para falar sobre o Flamengo do Rogério Ceni, que parte da mesma formação, o 4-4-2, e tem mais ou menos os mesmos jogadores, mas pensa a simetria de uma forma completamente diferente. Nesse time dá para ver logo de cara que os laterais, por exemplo, têm funções completamente diferentes entre si. O lateral direito, que normalmente é o Isla, sempre faz a ultrapassagem se juntando ao ataque, enquanto o lateral esquerdo, que normalmente é o Felipe Luiz, fica mais preso e afunila para participar da saída de bola. Repara como isso já cria funções diferentes para os zagueiros, dado que um fica centralizado sendo uma opção de mais segurança e o outro dá a saída pelo lado direito. Com isso, o meia pela direita tem mais liberdade para flutuar por dentro, e aí o atacante pela direita se torna mais um centroavante. Como o lateral esquerdo não faz essa ultrapassagem por fora muitas vezes, o meia pelo lado esquerdo é quem tem que ficar aberto, porque aqui sim, o Rogério Ceni quer um desenho simétrico que ocupe o campo de maneira uniforme. Agora, ele quer também fluidez nas trocas de posição, desde que as zonas se mantenham ocupadas para sempre buscar essa simetria de desenho. Então a gente vê o tempo inteiro o Arrascaeta e o Bruno Henrique invertendo. E quando o Felipe Luiz eventualmente sobe para se juntar ao ataque, o Diego desce para compensar. Então repara como o Jorge Jesus usava regras de ação simétricas para montar desenhos assimétricos dentro de campo, enquanto o Rogério Ceni usa regras de ação completamente assimétricas para manter o desenho do time sempre simétrico. A gente está bastante acostumado a ver times que têm regras de ação simétricas e desenhos simétricos. Por isso eu acho esses exemplos tão interessantes. São 2 formas completamente diferentes de se relacionar com o mesmo conceito do time dentro de campo. Eu sei que tem muita gente que acompanha o canal e o trabalho no Telegram e no Twitter que gostaria de trabalhar no mercado esportivo. E eu sei disso porque eu recebo muitas mensagens das pessoas perguntando como começar. Mas eu não sou a melhor pessoa para dar o caminho das pedras. A melhor pessoa é o Sam Momen, criador da plataforma The Sports Executive Path. Por isso que a gente fechou essa parceria e criou um cupom de desconto para vocês. Se você entrar no link que está aparecendo na tela e está na descrição aqui do vídeo e usar o cupom TEL15OFF, você ganha 15% de desconto em todos os planos mensais e anuais para assistir os cursos do Sam sobre como iniciar a sua jornada no mercado esportivo.